Olá, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje vamos falar com a Ana Lourenço. Ela vai nos apresentar aqui o seu testemunho sobre como viver com a endometriose e quais os desafios que ela enfrenta no seu dia-a-dia. Olá Ana, seja bem-vinda. Olá. Fala-nos um bocadinho de ti, dá-nos aqui então a conhecer um bocadinho qual é que é o teu percurso e não só profissional, mas também aqui um bocadinho o teu percurso na descoberta da doença. Então, eu sou a Ana, tenho 30 anos, quase a fazer 31 em junho. Portanto, o meu percurso começou... eu sou enfermeira, trabalhei durante alguns anos em intensivos pediátricos no Hospital de Santa Maria. Depois acabei por decidir sair dessa área por questões pessoais, por uma questão de horários, monetários também. Acabei por optar por fazer um trabalho um pouco diferente, embora se mantenha como enfermeira, mas um trabalho mais de telemedicina, um trabalho de secretária. E é isso que tenho feito até por agora. Mas pronto, sou enfermeira desde 2015 e pronto. E é isso. O que é que te levou a procurar ajuda? Quais é que foram os sintomas que sentiste? E o que é que te levou a procurar informação para tentar aqui perceber qual é que era efetivamente a razão para aqueles sintomas? Então, numa primeira fase, e muito antes de saber o diagnóstico, porque o meu diagnóstico é mesmo muito recente, numa primeira fase eu procurei ajuda porque tinha dores nas relações sexuais e era essa a minha única queixa, pelo menos que eu valorizasse, porque as dores menstruais e tudo o resto, como está tão incutido que é normal, eu também nunca valorizei. Mas pronto, a primeira fase, a primeira pedido de ajuda foi precisamente por dor nas relações sexuais. Fui a vários médicos, também nenhum valorizou, disseram que era normal, que com o tempo passava, e pronto, também acabei por também desvalorizar. E depois assim comecei com os primeiros exames, já em 2019, no fim de 2019, que foi quando eu tive um início de uma mistura de sintomas abrupta, porque eu comecei a tomar a pílula muito cedo. Eu tive a menstruação também muito cedo. E portanto a pílula estava ali um bocadinho a mascarar. A mascarar, sim. Portanto, eu comecei a tomar a pílula aos 14 anos, 13, 14. A menstruação apareceu-me com 10, 11, bastante cedo. Portanto, eu tive pouco tempo de menstruação sem pílula. E depois fiz a pílula até 2019. E nessa altura, ainda com a pílula e com a mesma pílula, sem ter alterado nada no meu estilo de vida, sem ter alterado nada na minha alimentação, em 2 meses eu aumentei 10 quilos, comecei a ficar com imenso acne mesmo severo, doloroso, com a cara sempre muito vermelha, tinha afrontamentos, tinha irritabilidade, muitas insónias, aumento mamário e muita tensão mamária e dor mamária mesmo. E portanto procurei outra vez ajuda porque sentia que havia aqui qualquer coisa a nível hormonal que não estava bem, sim. E aí comecei a fazer assim os primeiros exames, de uma forma muito descontraída. Fui a vários médicos novamente e procurei aquele que valorizasse os meus sintomas, apesar de nas análises eventualmente dizerem, por exemplo, que não tinha nada na tiroide. Se os meus sintomas eram compatíveis com alterações da tiroide, eu fui à procura de alguém que valorizasse. Encontrei uma médica que o primeiro conselho que me deu foi logo preparar a pílula, porque achou que sim, que estava a mascarar sintomas e que tínhamos que perceber o que é que se passava. E portanto, quando paraste a pílula, tiveste aqui um aumento de sintomas para além daqueles que já estavas a sentir? Não, foi semelhante. Foi semelhante. Aliás, na altura a médica avisou-me que podia vir a ter menstruações muito abundantes pela pausa da pílula, mas de facto isso nunca aconteceu. Um dos meus sintomas, que não é muito comum na endometriose, é precisamente o oposto. Eu quase não tenho menstruação, tenho um dia, 2 no máximo, muito escassa. Tenho muito tempo de spotting, aquele corrimento castanho escuro, quase preto, antes e depois da menstruação. Esse sim dura muitos dias, mas menstruação em si, eu tenho às vezes meio-dia, um dia, 2 no máximo. E isso já achei um bocadinho estranho na altura, mas também não valorizei porque queria era ficar melhor do resto,
porque interferiu com a minha autoestima, não é? O aumento de peso, 10 quilos, eu sou pequenina, portanto 10 quilos foi muito em Sim. mim. E no processo de procura, portanto, fizeste aqui uma série de exames e quando é que chegaste, ou como é que conseguiste então chegar aqui a um diagnóstico? Então, nessa altura, o primeiro diagnóstico que chegou foi a adenomiose. Comecei por um diagnóstico de adenomiose difusa, algo que seria muito ligeiro e era muitas alterações hormonais nas análises. E, portanto, acabei por fazer um tratamento mais hormonal. Em vez de usar a pílula, aquilo que me foi aconselhado foi mesmo aquilo que a médica chama de terapêutica hormonal bioidêntica, ou seja, tomava as hormonas que estavam em déficit na fase correspondente do ciclo menstrual e foi um bocadinho aí, por aí comecei. E ela fez-me exames mais pormenorizados, mais cuidados também, e disse sim que eu tinha adenomiose difusa, mas algo muito ligeiro. Eu perguntei logo, isso vai interferir com a fertilidade? Com a fertilidade, porque eu um dia quero ser mãe, ainda não queria na altura, um dia quero ser mãe, isso vai interferir. E o que ela me respondeu foi para não me preocupar muito com isso naquele momento. Podia dificultar o processo, mas que não era impeditivo de uma gravidez, portanto, que era algo muito ligeiro. E assim fiquei. E que até há muitos casos de sucesso, portanto, Exatamente. tenta-nos sempre tranquilizar aqui um bocadinho. Sim, quando nós fazemos essas questões. Fiquei por aí. Acabei depois por me focar mais no facto de a minha autoestima ter ficado tão abalada, porque um dos sintomas também que eu tinha era muito cansaço e insónias, portanto isso acabava por me deitar um pouco abaixo, e nessa altura acabei por procurar esquecer um bocadinho aqui os sintomas mais ginecológicos E hormonais. procuraste ajuda psiquiátrica? Procurei ajuda psiquiátrica, exatamente. Foi-me diagnosticada uma depressão, e comecei a ser seguida em psiquiatria e psicologia. Portanto, a parte positiva disto é que não desististe de procurar ajuda, olhaste para os sintomas, começaste a estar mais alerta nos sintomas. Sim. E foste procurar ajuda para cada um deles. Exatamente. Mas aqui uma ajuda multidisciplinar. Sim, sem desvalorizar aqui os sintomas. Sim. Ok. Portanto, foste então para a parte da ajuda psiquiátrica, tentar aqui Dediquei-me a essa parte primeiro. Perceber aqui como é que tu podias ter aqui uma gestão da autoestima que estavas a sentir. E em termos físicos, que outro tipo de ajuda é que começaste a procurar? Tiveste aqui o aumento de peso e, portanto... Comecei logo a fazer acompanhamento também com um nutricionista, não especializado em endometriose, porque era algo que ainda estava longe do meu pensamento de ter. Portanto, comecei só a fazer alguns cuidados alimentares, mas o próprio controle hormonal, a própria medicação hormonal, fez-me retomar um bocadinho. Nunca voltei ao meu peso habitual, mas também não estou muito longe do que era o meu peso habitual. Consegui progressivamente, com a reposição hormonal, a controlar um pouco esses sintomas e, portanto, também não me chateei muito mais com isso. Deixei ficar. Sim. Só mais tarde, portanto, há cerca de 2 anos, já estava bem, já me sentia melhor, sentia mais feliz e com vontade de constituir família. E foi aí que me parei com a infertilidade. E depois... Portanto, sentias que, ok, tenho aqui estes sintomas físicos, mas não são impeditivos de eu fazer aqui a gestão da minha vida. Estão mais ou menos controlados. Está ok, psicologicamente estou bem, quero agora então avançar para uma fase mais exigente da minha vida, que é... dar o próximo passo. Exato. Sim, ser mãe. E portanto, nesse processo de procura de ser mãe, tu paraste então com o desafio de tentar e de conseguir, no início, na verdade. Todas as pessoas dizem que não podes é pensar nisso, isso é da ansiedade, isso é o stress. Mas nós começámos a tentar de uma forma muito descontraída, muito sem pensar muito no tema, mas depois, passado 1 ano sem conseguirmos engravidar, aí sim eu procurei novamente ajuda. E aí não desisti até ter uma resposta, até ter um diagnóstico definitivo. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta e peço desculpa por estar a interromper aqui o teu raciocínio, que é, e eu acho que é importante dar aqui este enquadramento. O facto de dizerem, isso é tudo psicológico, relaxa, tenta estar tranquila, achas que te influenciou e te foi influenciando no processo durante esse ano, e achas que te influenciou até mesmo agora nesta fase onde, lá está, os teus amigos, a tua família, pelo facto de não terem aqui o conhecimento e a literacia, podem ter aqui um impacto positivo ou negativo, obviamente, não é? Neste processo de procura em que ainda estás? Nesta fase, depois de eu decidir engravidar, não.
porque era um Ok. objetivo e, portanto, eu estava centrada nisso Uhum. e sabia, porque já tinha Portanto, os antecedentes. comentários... Os Nesta comentários... fase não, anteriormente sim, porque eu lembro-me, por exemplo, na adolescência de ter dores menstruais muito fortes, por exemplo, durante a noite. Geralmente era sempre no segundo dia da menstruação ou da hemorragia de privação, porque tomava a Portanto, havia pílula. aqui esta questão dos sintomas cíclicos que Sim, nós que nunca não valorizamos. valorizava, mas dores tão fortes que eu tinha que pedir ajuda à minha mãe para me levar à casa de banho, porque tinha dores tão fortes que, na barriga, que irradiavam para as pernas e ficava sem força nas pernas. Uau. E isto, como eu ouvia as minhas amigas também dizer que também tinham dores menstruais, eu nunca valorizei, de facto. Sim, e depois é sempre aquela questão Sim, de se calhar. uma Eu também mulher sou pouco dizer a outra tolerante mulher... à dor, efetivamente sou, portanto também achei, se eu que sou picuinhas e que não tolero muita dor, vou tomar aqui um comprimido e a coisa resolve-se. E No quando dia a tiveste o seguir estou melhor. diagnóstico? Pronto, o O diagnóstico pensamento mudou. chegou. O pensamento Quando, mudou, já não é sou eu que sou picuinhas, o pensamento sim, aí já... mudou assim que eu me deparei com a infertilidade, que eu comecei a sentir dificuldade em engravidar, o pensamento mudou. Afinal eu não sou picuinhas, afinal há aqui Sim, qualquer coisa, não porque é? não é normal, eu na minha idade, não havendo então nenhum problema, Aos 29, não é? Na altura. sim, 29, porque é que eu não engravido, não é? Se estamos a tentar, estamos descontraídos, temos condições para isso, somos os dois jovens, saudáveis, supostamente. Ok, então bora lá fazer check aqui a estes sintomas, porque se calhar há Exatamente, aqui qualquer coisa, não é? exatamente. E E aí portanto, neste sim, processo de procura, fui a muitos médicos, porque não, assim que me diziam, não, mas está tudo bem, não tem nada de especial, é continuar a tentar. Isso para mim não era uma resposta, e há outro médico, e assim foi. Depois, nas ecografias, portanto, o quadro foi evoluindo, efetivamente. Nas ecografias, já começavam a referir uma dificuldade em ver o ovário esquerdo, parecia que estava ali um bocadinho preso. E era efetivamente onde eu também costumava ter mais dores e onde tenho dores. porque também nessa altura, lá está, começaste a estar mais atenta e fizeste essas queixas. Sim, e fazia ecografias todos os meses. Ok. Para perceber se não estava a ovular, porque a menstruação também era escassa, para perceber o porquê de não... o que é que falhava ali no processo. Aliás, fazia todos os meses e cheguei a fazer mais do que uma vez por mês para tentar perceber onde é que o processo falhava. Uau. Ok, portanto aqui os médicos já estavam mais atentos e já estavam aqui numa procura de, ok, Sim, vamos encontrei uma então médica perceber, que disse, vamos então não é perceber qual é normal, que é o processo do ciclo dela e vamos perceber onde é que tentar... está a falhar. Exatamente. E aí, pronto, começaram os primeiros indícios nas ecografias. Voltavam sempre a referir à adenomiose difusa, que já não era assim tão ligeira, já era referida em todos os exames. O ovário sempre preso. Uma das características é que me pediam sempre para fazer um clister antes das ecografias, pela dificuldade de ver o ovário. E Uau. tinha que pressionar, tenho sempre pressionar a barriga justamente no sítio onde me dói, para conseguirem ver o ovário na ecografia endovaginal, Ok. porque fica mesmo coberto pelo intestino. Depois acabei por ser encaminhada, fiz aqueles exames todos de infertilidade, a permeabilidade das trompas, isso tudo sem alterações. Estava tudo bem? Exatamente, continuava tudo bem, não sem um grande queixo, só que esta dificuldade de ver o ovário, a adenomiose, nada de especial. E a minha médica disse, não, vamos fazer uma ressonância para ver, porque tem que haver aí qualquer coisa, tem que se passar aí qualquer coisa. E a ressonância aqui pela característica de conseguir aqui ver como é que os órgãos todos estão conjugados, como é que o sistema de órgãos está todo organizado, acaba por conseguir ajudar a dar mais respostas que a ecografia, apesar da ecografia já ser bastante completa. No meu caso, fiz 2 ressonâncias, uma primeira em que não houve nenhuma resposta. Portanto, é importante aqui a questão do técnico, nós já falámos nisto nos primeiros episódios com a doutora Filipe e com o Dr. João. Exatamente, é importante foi os feito técnicos... por uma pessoa que não era da área de ginecologia, quando eu expliquei e vinha inclusivamente na prescrição do exame qual era o motivo e qual era a suspeita, portanto deveria ter sido pesquisado. Não fiz contraste vaginal, não fiz preparação intestinal, portanto não houve qualquer tipo de cuidado. Mas na segunda? E depois voltei a fazer outra ecografia. Aqui quando voltaste a fazer... outra médica. Mas porque a médica te pediu para repetir? Ou tu procuraste outra médica? Porque fazia parte do meu estudo fazer as ecografias mensais. Ok. E eu pensei, ok, vamos a outra médica, vamos fazer com outra pessoa para ver se vê o mesmo. E de facto, essa médica conseguiu captar nas ecografias mesmo algumas aderências, imagens de aderências.
E disse, E foi aí que acho começou. difícil não ter endometriose, mas a ressonância diz que não tem nada. Nesse momento em que a médica te dá aqui um bocadinho esta luz ao fundo do túnel, qual é que foi a sensação? Qual é que foi o sentimento? Foi de... Fiquei irritada, porque sou profissional de saúde e sei que cada um tem as suas. Está especializado na sua área. Sou enfermeira, mas também não percebo muito de adultos, por exemplo. Sou mais vocacionada para a parte de infantil, saúde materna e, portanto, também não, se calhar, não, quando pedem ajuda na parte adulta, eu encaminho para colegas que estão mais especializados nessa área. Mas a nível pessoal, qual é que foi a primeira, de que te lembras, qual é que foi a primeira sensação? Foi, ufa, finalmente encontrei, finalmente há aqui uma suspeita e alguém que está a ver. Há aqui uma hipótese que não que sou está só a ser... eu que estou a dizer que se passa qualquer coisa. Porque eu inclusivamente conseguia palpar uma zona mais dura, que era a zona onde tem as maiores aderências. Conseguia palpar em determinada fase do ciclo, na fase ovulatória principalmente. E portanto decidi, vamos repetir a ressonância com outro médico. E aí procurei, como já havia aqui a suspeita de endometriose. Então já foste ser Procurei mesmo um especialista em endometriose. Em termos de pesquisa, pronto, tiveste aqui esta questão de, ok, há aqui um nome, depois fizeste pesquisa e encontraste a Associação Mulher Endo. Sim, depois do diagnóstico foi o meu primeiro passo, foi inscrever-me na associação, porque achei que seria primeiro teria o maior apoio que é preciso, não é? Porque também são mulheres que sofrem do mesmo que nós, não é? São outras pessoas, exatamente, que passam pelo mesmo e pela questão da infertilidade associada à endometriose. Para mim é assim... Achaste importante este apoio desta associação? Sim. No apoio psicológico que acaba por dar e de conforto, não é? Não só pelo das sócias, mas também pelas fundadoras que encaminham e que dizem que médicos é que são especializados e conseguem direcionar para os médicos que realmente estão mais capacitados e mais sensibilizados para a doença. Isso foi bom. É um trabalho espetacular, sim. Sim. Eu fiz a minha primeira consulta também com indicação da Mulher Endo, com o Dr. João Sequeira Alves. Foi o Dr. João que esteve aqui connosco logo no primeiro episódio. Portanto, tiveste aqui então esta consulta com o Dr. João. Aqui, acho que esta consulta, por aquilo que acabaste por me dizer em off, esta consulta acabou por ser aqui um alívio, mas ao mesmo tempo o início de uma caminhada. Sim. Foi, apesar de eu não desejar ter endometriose, não é? Ninguém deseja ter uma doença ou ter um problema de saúde, mas finalmente havia um diagnóstico e isso permitia-me também procurar um tratamento. E o que eu decidi, em conjunto com o meu namorado, foi: não vamos continuar a tentar engravidar, vamos partir para tratamentos de procriação medicamente assistida. Mas aí porque houve este aconselhamento do Dr. João, houve esta porque questão... entretanto já se passaram 2 anos de infertilidade. Sim. Portanto, entretanto já tenho 30. Para dar aqui contexto, só porque acho que faz sentido, Sim. Na questão da endometriose, os médicos agora acabam por dar aqui só um espaço de 6 meses de tentativa de gravidez natural. Sim. E depois aí sim passam para exames. Exatamente. Para tentar aqui perceber. E o Dr. João disse, ainda por cima, se tem queixas, se tem dores nas relações sexuais, se tem dores de todos os meses, se tem sensação de cansaço, porque um dos meus piores sintomas, mais do que as dores, é o cansaço. Eu tenho muito sono, adormeço com muita facilidade, que antes passei de insónias para sono constante e incapacitante. É um sono incapacitante, porque eu não consigo controlar. Eu adormeço em qualquer momento, em qualquer ocasião, de tal é o cansaço que eu sinto. Eu, por exemplo, as minhas pausas no trabalho são para... vou-me deitar um bocadinho naquele momento. Vamos então a essa parte. Não estava aqui no processo para irmos lá, estamos... Sim. Em termos de contar aqui a história, nós estamos na parte de... Entraste aqui nas consultas com o Dr. João e na questão de iniciar o tratamento de infertilidade. Mas é interessante deixares aqui este tópico e este apontamento de há um cansaço extremo. Sim. No meu caso, que depois te faz também mudar de vida, entrares aqui numa componente mais de teletrabalho, para conseguires fazer então esta gestão e te sentires feliz e tranquila com apesar desta condição, não é? Sim, eu já estava em teletrabalho pela pandemia, já tinha muitos dias de teletrabalho, mas a minha empresa pede para irmos alguns dias ao escritório por mês. E há essa compreensão da empresa no teu caso, não é? Há essa compreensão e há uma declaração médica que justifica eu ter que ficar em casa.
porque para além deste cansaço há uma obstipação alternada com diarreia, há um choro muito fácil, do nada começo a chorar e portanto às vezes tenho que fazer pausas. E em casa é um bocadinho diferente do que estar no escritório, onde as pessoas me vão ver a chorar e vão perguntar, mas porquê é que estás a chorar? E às vezes não há um Depois motivo. não compreendem. Sim, Portanto, não há às vezes um motivo. e este projeto também é um bocadinho isso. O objetivo deste podcast Sim. acaba por ser também promover a literacia para a sociedade, para haver aqui uma maior compreensão. Sim. Mas o ponto que eu acho que é interessante e é relevante e acaba por ser fantástico ao mesmo Sim. tempo é tu sentires e dares aqui um bocadinho o feedback de que a entidade empregadora tem total compreensão. Sim, no meu caso, no teu caso, não é? felizmente, sim, a minha chefia tem sido espetacular. Eu, por exemplo, mesmo a consulta com o Dr. João, só tinha vaga para junho, portanto ainda não teria tido consulta ao dia de Uau. hoje, mas eu fui à aplicação do hospital todos os dias, ver quando é que havia uma desistência, porque já tendo um relatório de uma ressonância a dizer que tinha aquilo, o que tinha endometriose, eu queria era começar Bora a lá. tratar, vamos embora, já estão aqui 2 anos desperdiçados, 2 anos e mais para trás, não é? Uhum. Tenho razões de queixa, vamos tratar disto e não vamos perder mais tempo. E portanto, todos os dias ia à aplicação ver se alguém desistiu de uma consulta e assim consegui, uma semana depois, sensivelmente, uma semana depois de ter feito de ter o relatório da ressonância, consegui logo consulta e houve compreensão da minha chefia, porque foi a meio do horário de trabalho, no próprio dia, e ela disse, claro que sim, Ana, vai à consulta. O que interessa é a tua saúde. Exatamente. Em primeiro lugar, sim. O importante é ir à consulta. Pronto, voltando então à consulta. Sim, na Acho consulta. que foi importante fazermos aqui um bocadinho este apontamento, Sim. porque é importante dar aqui exemplos positivos da forma como a entidade empregadora depois tem esta compreensão. Sim, na minha experiência, Isso é até à espetacular. data, eu felizmente não tenho razões de queixa. Foi-me permitido ficar em teletrabalho, mesmo Espetacular. ainda antes de eu ter a declaração médica, depois foi-me pedida uma declaração médica, claro, tem para justificar aos outros colegas o porquê de terem de ir para o escritório e eu não é? Uhum. Mas houve essa total compreensão e felizmente há disponibilidade para eu fazer os exames que tenho que fazer, para me ausentar do trabalho, para fazer as pausas quando preciso de fazer e repor a seguir. Há essa compreensão. Felizmente, no Espetacular. meu caso, sim, tenho Portanto, essa sorte. Vamos à consulta com o Dr. João novamente, Sim. não é? E então, tens a consulta com o Dr. João, inicias aqui os processos de tratamento de fertilidade e em que fase é que nós estamos agora? Então, na consulta com o Dr. João, ele confirma logo o diagnóstico. Primeiro, a avaliação ginecológica foi muito diferente das que eu já tinha feito. Por exemplo, uma das questões que uma das características da avaliação ginecológica que nunca me tinham feito em tantos médicos que eu já fui, foi a palpação mesmo. Uhum. E ele conseguiu sentir os locais de algumas aderências, nomeadamente no septo reto-vaginal, daí as minhas dores nas relações sexuais. Por Isso acaso já podia ter sido identificado anteriormente, não é? É interessante porque os testemunhos com que eu tenho falado acabam por dizer que há o processo de tentar aqui perceber a história clínica e logo aí os médicos conseguem logo ficar ali com algumas garantias que têm endometriose, mas depois na palpação tiram todas as dúvidas. Sim. E acabam por Exatamente. traçar o diagnóstico, não é? Ele não se limitou a ver os exames, limitou-se só. Ele, para além de ver os exames, disse o que é que sente. Quis ouvir os meus sintomas, valorizou cada um deles. Sim. Senti-me valorizada na consulta. Pela primeira vez alguém dizia: é compreensível ter esses sintomas, são sintomas da doença, não são da sua cabeça. E isso também, e foi com o meu namorado à consulta, e também foi reconfortante ouvir isso. E eles acabam por também incentivar um bocadinho isso, que é incentivar aqui o casal a ir, porque há aquele complemento psicológico de apoio. Sim. Que é importante. E porque também para ele compreender o porquê de eu às vezes estar tão cansada, de não ter tanta paciência, de estar irritada, de se calhar deixar a casa em segundo plano e me apetecer ficar deitada no sofá porque me sinto cansada, me sinto exausta. E se calhar compreende melhor também ainda a consulta, não é? Tanto dentro do tema, ainda por cima ele não é da área da saúde, portanto também ouviu ali pela primeira vez o que é que não era, a explicação. E entrou aqui um bocadinho neste mundo e iniciou também aqui o processo de tratamento contigo. Sim. E portanto, neste momento são 2 pessoas que estão a procurar alcançar um objetivo, mas acabam por ter os 2 endometriose, não é? Acabamos por sim, psicologicamente acaba por ser uma equipa. A partir de agora acaba por ser uma equipa a tentar gerir
Aliás, eu doença, não é? lembro-me uma vez de comentar com ele: lembras-te daquela vez que chegaste a casa e eu até estava assim no sofá, deitada, até estava a pôr gelo na barriga, porque tinha muitas dores. E ele disse: Mas qual dos dias é que eu chego tantas vezes a casa e tu Muito estás bom. deitada no sofá com essas queixas? E eu realmente não tinha. Não tinha essa percepção, não é? Não, exato. Parece que vivo cada ciclo independentemente e esqueço os outros para trás. E portanto é engraçado. Ele próprio reparou e ele próprio me incentivou a procurar ajuda, mesmo a nível psiquiátrico. Foi muito por incentivo também da Espetacular. parte dele, sim. Sim, portanto, o apoio das pessoas mais próximas, neste caso do Sim. teu namorado e da tua família, é Sim, imprescindível. sem A dúvida. partir do momento em que tens o diagnóstico, há aqui uma compreensão de toda a Sim. família, todo o seio familiar, não é? Inclusivamente eu tive a sorte, porque eu já estou inscrita há muito tempo pelo Sistema Nacional de Saúde para consultas de infertilidade, ainda nem sequer tive a primeira consulta de triagem, ainda não fui chamada, recebi uma carta a dizer que vou ser chamada, mas ainda não fui. E felizmente a minha família foi compreensiva ao ponto de dizer: não vais esperar mais, vais avançar para tratamentos de fertilidade e nós vamos te ajudar monetariamente, porque são tratamentos muito dispendiosos, a pessoa não arranja aquele dinheiro de um dia para o outro. E depois é cirurgia, ou é medicação, é tudo muito caro. Vamos a essa parte, não é? Sim. Portanto, estamos agora na fase em que já foram feitos os exames para validação da fertilidade e nós Sim. agora estamos aqui num processo de espera até o dia da cirurgia que já está marcada, não é? Sim, tenho cirurgia marcada já para daqui a 2 semanas. Portanto, quando lançarmos este podcast, o Já teu fiz a episódio, cirurgia. já fizeste a cirurgia. Sim, terei feito a cirurgia há pouco tempo, exatamente. Estarei no pós-operatório. E vai tudo correr bem. Sim, eu espero que sim. Eu acredito que sim. Tenho um concerto logo a seguir, portanto estou com fé de que possa ir ao concerto. É um concerto sentada, desde que alguém me leve e me vá buscar. Tenho esperança de conseguir conciliar e, acima de tudo, espero pertencer àquela faixa de pessoas que não volto a ter. Sei que a adenomiose vai cá estar, não é? Porque essa é difusa e não dá para fazer cirurgia, mas pelo menos que os focos de endometriose mesmo que surja, se houver, lá está, a questão da endometriose, pelo menos daquilo que eu também vou lendo e também vou falando aqui com os médicos, se voltar, desde que esteja controlada, está tudo bem. O que interessa é que nós consigamos ter aqui uma qualidade de vida e consigamos alcançar o objetivo. Sim. Neste caso, vocês como casal consigam alcançar o vosso objetivo, não é? Sim, portanto, nós, por exemplo, assim que houve o diagnóstico e logo depois da consulta marcámos a cirurgia para daí a 2 meses, mais ou menos. Portanto, o diagnóstico tem 2, 3 meses, efetivamente. O diagnóstico mesmo tem 2, 3 meses, ainda não fez 3 meses e já tenho cirurgia marcada. Entretanto, avancei logo com os tratamentos hormonais para fazer a punção ovárica, porque achei sensato fazer toda a estimulação hormonal que ao mesmo tempo alimenta a endometriose, não é? Que podia agravar. Sim. Antes de fazer a cirurgia e daí já ter os meus embriões congelados à espera que eu faça a cirurgia para depois, então... Portanto, haver aqui um processo de precaução. Exatamente. Enquanto os óvulos ainda estão saudáveis. Porque há sempre o risco da cirurgia, não é? E porque a endometriose é uma doença um bocadinho escondida. Portanto, não é assim tão fácil o diagnóstico, mesmo para especialistas. E às vezes só quando fazem a cirurgia que descobrem a extensão total. Portanto, eu aqui por uma questão de precaução, apesar de eu não ter envolvimento, ter de facto aderências no ovário, num dos ovários, e estar aderente ao intestino e ao útero, e daí as minhas queixas abdominais e intestinais, etc. Não tenho envolvimento ainda dentro dos órgãos, isso é bom. Sim. Quando falaste agora aqui nesta questão de estimulação e afins, estamos a falar aqui numa perspectiva muito positiva, portanto a história, apesar de ser difícil, com altos e baixos, tem sido mais ou menos feliz porque finalmente sabes o que é que tens. Sim. E estás aqui no processo de procura. Mas este processo de estimulação fez com que tu tentasses 14, não é? Sim, foram colhidos 14 óvulos, portanto até foi uma boa resposta à estimulação, mas foram 14 óvulos, em que 12 desses óvulos eram óvulos muito frágeis. E portanto só conseguiste ao 2. serem injetados com o espermatozoide, quebraram.
Isso não, ainda é algo que ainda estamos aqui a tentar perceber se está relacionado com o processo inflamatório da endometriose, que não deixa que os óvulos cresçam de uma forma Saudável, vá. saudável, sim, porque tinha os óvulos imaturos, que é normal também haver uma percentagem de óvulos imaturos, mas tinha muitos maturos, só que muito frágeis, muito quebradiços. Um E deles portanto só fraturou logo dois. na própria punção Uau. e só restaram 2. Isso foi logo também, foi o primeiro momento de O primeiro percalço, tristeza, sim. sim. Depois do diagnóstico foi aí. Mas em off disseste-me que esses 2 vão resultar. Sim, mas até ter a certeza que esses 2 desenvolviam, há ali Sim. um espaço de 5 dias em que ok, conseguimos injetar. E portanto tens alguma, Ok, sentiste vamos. alguma angústia, não é? Sim, esses 5 dias foram difíceis, porque só tinha duas tentativas. E, portanto, também nesse processo dos 5 dias, para eles até serem congelados, desenvolverem um embrião, podem Pode não não resultar. progredir. E, portanto, já só tinha 2. Felizmente, esses 2 resultaram. Os únicos 2 estão congelados e são perfeitos, têm boas características, boa qualidade. E, portanto, temos fé que nos venham a dar 2 filhos. E não 2 tentativas, mas sim 2 filhos. Temos essa fé. Queremos acreditar que isso vai acontecer. E também depois da cirurgia, vamos ter o cuidado. Eu estou a ser acompanhada também por uma médica especialista em infertilidade, não é? Infertilidade, sim. E vamos ter Portanto, o cuidado. esta questão da multidisciplinaridade quando há a questão da E é uma infertilidade. médica que conhece o Dr. João, portanto eles trabalham em Trabalham em conjunto equipa. e falam um com o outro, por exemplo, em relação àquilo que devem ou não fazer na minha cirurgia, e isso é positivo também. Por exemplo, ali a ver a questão dos ovários, se valia a pena também fazer ali qualquer coisa nos ovários, que não sei muito bem explicar, mas que ia ver com Mas há ela, esta complementaridade, se sim, ela achava da que fazia decisão. sentido, sim, pela característica dos óvulos terem tido aqui esta fragilidade que não era muito normal, muito esperada na minha idade. Isso é bom, também saber que eles estão a trabalhar em conjunto. E que há aqui um É um objetivo conforto comum, não é? Exatamente, é um conforto diferente. Estamos agora aqui nesta fase, portanto, nós provavelmente vamos nos encontrar no futuro, Sim. e espero com boas notícias, porque como o Dr. João referiu, há mais casos de sucesso do que insucesso. Exato. E portanto, vamos aqui fazer figas. Sim, E manter aqui esta eu estou com esperança, exato. Sim, manter aqui esta positividade. Fechando aqui um bocadinho o episódio, que conselhos é que podes dar às mulheres, não só que passaram pelo processo ou que estão a passar pelo processo diagnóstico, mas também àquelas que estão a passar aqui ou que podem vir a passar por um processo de infertilidade e de procura, sendo que ainda estás na fase em que não sabes bem se consegues, se não consegues, qual é que é a tua perspectiva e que conselhos é que darias às mulheres? O primeiro principal conselho que eu dou é não desistir de procurar uma resposta. Porque se eu, por exemplo, tivesse ficado pela primeira ressonância, que dizia que eu não tinha nada, ao dia de hoje eu ainda não tinha feito nada. Ainda não tinha feito tratamentos, ainda não tinha tido consulta com o Dr. João e continuava aqui a fazer ecografias mensais sem grandes respostas. Portanto, acima de tudo é confiar que se o nosso corpo está a dizer que se passa qualquer coisa, é ir à procura de uma resposta. E felizmente existem seguros de saúde, nem toda a gente tem acesso a eles, porque no sistema público é difícil, ainda mais difícil pedir uma segunda, terceira, quarta opinião. Mas para quem pode, eu acho que deve-se fazer o seguro de saúde antes de termos problemas de saúde, para que esteja depois coberto, não é? E para que, tal como eu, possam avançar logo para a cirurgia. Provavelmente daqui a uns anos já não será uma necessidade, porque nós vamos conseguir aprovar na Assembleia da República aqui algumas Exatamente, eu tenho também leis que nos podem ajudar. Sim. E acho que é importante realmente falar-se cada vez mais sobre isso. Estes 2 meses que passaram foi realmente o mês da endometriose, mais dedicado à divulgação da endometriose, da adenomiose, e acho que houve muito mais pessoas a ficarem despertas. Eu, pelo menos, da minha parte, faço os possíveis por divulgar. Contei a muitas pessoas, partilho nas redes uma sociais. Página. Sim. Eu tinha uma página onde partilhava as minhas consultas que fazia, consultas de amamentação,
consultas domiciliárias nessa área. Mas com este novo desafio... Com a infertilidade ficou um bocadinho em stand-by, porque lidar constantemente com famílias e bebés era ali um reminder constante de cada consulta de que eu ainda não tinha conseguido engravidar. E portanto preferiste salvaguardar a ti e ao teu namorado, fazer Sim. aqui um trabalho de equipa e salvaguardar para... Sim, fiz ali uma pausa mesmo nas consultas e nessa página. E depois decidi, não, a infertilidade e os diagnósticos São mais frequentes do que nós achamos. Têm que ser falados e decidi expor, no meu caso, e utilizar essa página para começar a falar primeiro do processo de exames, depois do processo de infertilidade e agora do processo de diagnóstico e do diagnóstico em si. E através dessa página recebo muito apoio, muitas mulheres, muitas pessoas que eu conheço e que não fazia a mínima ideia. Portanto, há uma onda de positividade, não é? Sim. E é de facto um assunto muito tabu, a infertilidade, a endometriose. Por isso é que nós cá estamos. Exatamente. Portanto, dás aqui este conselho de procurarem ajuda, Exatamente. não desistirem. E aqui no processo, por exemplo, neste caso, estás agora há dias de ser operada, é também manter aqui a esperança e deixar que os médicos... Confiar. Sim, confiar. Acho que tem que haver essa empatia na consulta. Sentir confio neste médico, sim. Confio nesta equipa. Vou deixar de pesquisar porque ele sabe o que faz e, portanto, vou estar tranquila e não pensar muito mais no tema. Até lá, vou fazer os possíveis para controlar os sintomas. Eu aí comecei a fazer acompanhamento com uma nutricionista especializada em endometriose. A doutora Ana Parreira? Sim. Exatamente. E comecei a mudar algumas questões na minha alimentação. Acho que o exercício físico também é algo que ajuda. Isso também é um dos conselhos que eu dou, é de facto termos mais atenção à alimentação. E porque às vezes há alguns alimentos que nós consideramos saudáveis, na endometriose são inflamatórios, exatamente. E fazer aqui pequenos ajustes. Notei já a diferença, por exemplo, no inchaço abdominal que eu tinha antes. Chegaram-me a dar os parabéns por estar grávida. Uau! Porque ficava mesmo muito inchada e era só a barriga, portanto as pessoas nem pensavam que se calhar está ali com um quilinho a mais, não, era parabéns, está grávida. E lidar com isso na infertilidade é difícil, mas pronto, acho que essa parte da alimentação é importante e portanto é tentar procurar uma ajuda multidisciplinar. O meu próximo passo, que ainda não comecei, será a fisioterapia. Acho que também me poderá ajudar daqui para a frente. Que foi aconselhada pelo Dr. João ou pela equipa? Não foi aconselhada por ninguém. Foi aconselhada por mim própria, que acho que faz sentido. Fazer leituras. Tendo queixas pélvicas e depois de uma cirurgia pélvica, acho que faz todo o sentido fazer a fisioterapia pélvica, porque quando fazemos cirurgia a uma perna, também fazemos fisioterapia. Ou um ombro, não é? Sim. Portanto, se vamos mexer aqui em tantos órgãos, não é? Mesmo sendo uma cirurgia minimamente invasiva, são muitos órgãos que são mexidos e, portanto, acho que faz todo sentido também fazer fisioterapia pélvica e no processo todo fazer aqui esta continuidade de acompanhamento psicológico. Desculpa, de acompanhamento psicológico para conseguirmos aqui gerir todas estas alterações, porque lá está, era o que estavas a dizer, num espaço de meses estás aqui num processo muito rápido de decisões e isso impacta psicologicamente e portanto fazer aqui um exercício também psicológico de cuidado mental. Um luto também mensal, não é? Até vir o diagnóstico, cada vez que vinha ao período, pronto, não estou grávida. Uau. Esse luto também... Não é? Já correu bem, vai tudo correr bem. Agora tenho muito mais esperança, mas lá está, o diagnóstico tem essa esperança, apesar de não ser o melhor diagnóstico possível, haver um diagnóstico é uma luz ao fundo do túnel, ela permite-nos procurar ajuda e centrar-nos nisso, que é o que eu pretendo fazer, sim, sem dúvida. Ok, muito obrigada, Ana. Obrigada. Por hoje é tudo. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, TikTok, Facebook. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter para estarem sempre atentos e receberem em primeira mão os próximos episódios. E se acharam que este testemunho é útil e que a informação que nós partilhamos aqui é útil, partilhem com os vossos amigos, partilhem com os vossos familiares. Vamos aqui criar aqui uma onda de literacia e de promoção da literacia associada à endometriose. E obrigada por tudo. Até o próximo episódio. Obrigada, Ana. Também.